Olá, vamos para mais um vídeo. Se você não me conhece, eu sou o Eduardo e quero te convidar a ficar comigo até o final do vídeo. Hoje vamos falar sobre esquerda, mas antes vamos fazer nossas as palavras de Jesus e pedir que o reino de Deus venha sobre nós e que seja feita a sua vontade na nossa vida, no nosso coração, aqui na terra, assim como também é nos céus, em nome de Jesus. Também quero te convidar a fazer parte aqui do canal. Curta, comente, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal ou até mesmo mande uma sugestão para mim se você tem algum tema, alguma curiosidade bíblica. Manda para mim e a sua sugestão poderá estar entre os temas dos próximos vídeos. Tenho recebido algumas sugestões: ideologia de gênero, aborto, o aumento da carga de impostos, ou seja, o aumento da carga tributária, também a flexibilização ou até mesmo a liberação, a regularização do uso de drogas. Todos eles são temas ideológicos trazidos à sociedade por partidos que têm o viés de esquerda, denominado de esquerda. Hoje vamos tratar do que é esquerda, afinal, para que numa próxima oportunidade possamos trabalhar um pouco o porquê são estabelecidos esses conceitos, essas ideias, por que elas são inseridas na sociedade e qual a consequência de tudo isso para nós. Quando nós falamos esquerda, logo nos vem à mente um partido político ou alguma coisa do tipo, mas na verdade esquerda trata-se de um pensamento revolucionário, um pensamento ideológico, ou seja, uma ideia de uma sociedade, de uma nova sociedade, um novo mundo, uma nova era. E na verdade esse conceito ideológico ele está inserido em vários setores da sociedade e se inseriu na política justamente porque através da política pode-se haver um domínio ou uma influência maior em todas as áreas da sociedade. Todos os partidos políticos que denominam-se de viés ideológico têm o mesmo conceito, uma mesma ideia. Essa nova ordem, esse novo mundo, nova era. A diferença entre eles está no modo com que isso vai ser inserido na sociedade e até mesmo a velocidade com que isso vai ser imposto na sociedade. Mas todos têm o mesmo objetivo, tanto é que eles denominam-se com viés de esquerda. Portanto, todos têm o mesmo objetivo em comum. A questão toda é que nós vivemos numa sociedade em que todos os conceitos estão estabelecidos e fundamentados na pessoa de Deus, o Deus criador dos céus e da terra, que estão escritos no livro sagrado, a Bíblia. O conceito jurídico, por exemplo, é estabelecido por Deus, tanto nos livros de Levítico, também até mesmo nos 10 mandamentos, por exemplo, não roubar, não matar. Então todos esses conceitos são conceitos estabelecidos por Deus, ou até mesmo o conceito moral, por exemplo, não adulterar. Então todo mundo sabe que adulterar é errado, tanto é que as pessoas que praticam isso, eles praticam escondido, justamente por ser uma prática imoral. Portanto, todos nós temos o conceito do certo e do errado, e esse conceito foi nos dado, foi colocado no nosso coração por Deus e estabelecido nas Escrituras Sagradas. É lá o único lugar em que isso está escrito. Mesmo que esteja escrito em outros lugares, mas está copiado de lá. Portanto, todo o conceito moral, jurídico e também econômico, mesmo que nós tenhamos um parâmetro de medição que é o dinheiro, mas ele está estabelecido nos conceitos que Deus estabeleceu, ou seja, tempo de serviço, bem como a virtude, a habilidade, qualidade do trabalho, e bem como também a necessidade que a sociedade tem daquele trabalho. Então tudo isso estabelece um parâmetro para pôr preço no seu trabalho, e todo homem deve trabalhar. Todos esses conceitos estabelecidos por Deus. E também o conceito espiritual, ou seja, muitas das coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer e muito do que nós somos, as virtudes, todas elas são consequências de fé, ou seja, nós cremos que existe um Deus criador dos céus e da terra, que está presente em todos os lugares e um dia há de julgar todos nós pelas nossas ações. Portanto, por fé, como está escrito, o meu justo viverá pela fé. Portanto, muito do que nós somos é o resultado da fé
Então todos esses conceitos, entre outros, eles são fundamentados na palavra de Deus. Então Deus é essencial nessa sociedade que nós vivemos. E ainda que nós somos infiéis muitas vezes e não praticamos todos esses conceitos, ou nos desviamos dele, ou tropeçamos em alguma parte, mas Deus é fiel, ou seja, esse padrão ele se mantém de geração em geração, de modo que Deus é fundamental na sociedade que nós vivemos. A grande questão é que essa nova sociedade, essa nova ordem mundial, ela é fundamentada na ausência de Deus, de forma que todos esses conceitos eles são antigos, retrógrafos e desnecessários. E para essa nova constituição dessa nova sociedade serão estabelecidos novos parâmetros morais, intelectuais, espirituais, econômicos, tudo. A nova ordem é um novo mundo, totalmente diferente. E ele é totalmente fundamentado em leis que o homem vai estabelecer, que o homem estabelece. Então o governo vai inserir um novo conceito de moralidade, por exemplo. Um novo conceito de verdade e mentira, por exemplo. Tudo que o governo, tudo que agrada ao governo, tudo que o governo achar que está dentro da sua vontade, então o governo vai chamar isso verdade. Enquanto tudo que não lhe agrada ou que estiver fora do padrão que o governo estabelecer, então eles vão chamar isso mentira. E, portanto, quando você comparar o padrão de verdade do governo com o padrão de verdade estabelecido por Deus, então isso vai conflitar entre as duas coisas. Por isso que está escrito que não é possível servir a dois senhores. Então, ou você agrada o governo e vive pela verdade estabelecida pelo governo, ou a verdade estabelecida por Deus. Bem como também o conceito de comércio. Então, nós vivemos um conceito estabelecido por Deus, e a nova ordem mundial estabelecerá um novo conceito econômico. A ideia normalmente trata-se de que todo o rendimento, todo o valor ou o máximo possível deve ser trazido até o governo e o governo vai distribuir esses valores conforme um novo padrão que ele vai estabelecer, não mais por virtude, tempo ou necessidade da sociedade, mas sim pelo padrão que o governo vai estabelecer. Então as primeiras coisas que vão acontecendo é a desconstrução do ser humano à imagem e semelhança de Deus, ou seja, corpo, alma e espírito. Então o ser humano passa a ser, na verdade, alma vivente somente, a semelhança dos animais, que são alma vivente, ou seja, eles não têm fé, eles não têm certeza de salvação, eles não têm uma vida com Deus, eles vivem instintivamente. Então, nós vamos viver de uma forma que hoje, por exemplo, eu vou ter vontade de ser uma mulher, então eu posso ser uma mulher. E, na verdade, eu posso até mesmo pegar alguma coisa de alguém porque tive vontade, ou seja, vamos viver instintivamente. E se alguém me trouxer algum fundamento estabelecido por Deus, como por exemplo, você não pode roubar, você pegar alguma coisa de alguém é roubar. Ou até mesmo se alguém disser, olha, não, você nos seus documentos está homem, então na verdade isso deve ser rejeitado da sociedade por ser um conceito bíblico estabelecido por Deus e segundo ele, isso é uma sociedade oprimida. Então esses mandamentos, essas leis, elas oprimem o ser humano e nós precisamos nos libertar dessa opressão. E todas as pessoas que usam esses mandamentos ou praticam esses mandamentos, estão estabelecidos na vontade de Deus, digamos assim, são opressores. E nós precisamos nos libertar disso para sermos seres humanos livres e vivermos instintivamente, sem qualquer conceito de mandamentos ou regras estabelecidas por Deus, porque isso é maléfico e oprime as pessoas. Então, nós devemos ser aquilo que nós temos vontade de ser. Se hoje eu sou mulher, hoje amanhã eu tenho vontade de ter, se a mulher tem vontade de ter relações sexuais, então ela é livre para ter essas relações sexuais, porque deu vontade. Amanhã ela pode estar grávida, então ela é livre para matar o próprio filho, porque e se você disser, não, mas isso é matar, ou isso tem que pensar na outra pessoa, tem que amar o próximo, não, isso é opressão, vocês estão me oprimindo. Então esses mandamentos,
eles devem ser extintos, porque eles oprimem o ser humano e impedem o ser humano viver uma vida livre. Entre outros conceitos, o livro de Gálatas fala claramente sobre os frutos do Espírito, ou seja, de pessoas que têm vida espiritual com Deus, e também os frutos das pessoas que vivem na carne. Bem como também o livro de Tiago fala sobre a sabedoria espiritual, a sabedoria de Deus, que Deus nos traz à sociedade, bem como também a sabedoria humana, terrena, animal, demoníaca. Então a desconstrução do ser humano é algo essencial, e o viver pela carne. E segundo eles, todo esse conceito cristão, judaico, de lei, de Bíblia e Deus é um conceito retrógrafo, antigo e deve ser combatido. Mas na verdade, tudo isso, é um conceito bem o contrário. Antigo é esse regime estabelecido, antigo é essa ideologia imposta pelo regime esquerda. Na verdade, isso começou em Gênesis capítulo 3. O homem abdicou do direito de governar a sociedade com Deus, de estar na presença de Deus e governar todas as coisas. Gênesis capítulo 3. Logo no Gênesis capítulo 4, então começa a se inserir duas sociedades, justamente com os filhos de Adão. Então vamos trabalhar nos dois personagens principais, Sete e Caim. Então da descendência de Sete, ele gerou a Enos. Por Enos passou-se a invocar o nome do Senhor, ou seja, eles passaram a orar e buscar a orientação de Deus para viver. E da descendência dos caemitas, ou seja, de Caim, Caim abandonou o Senhor, saiu da presença do Senhor e disse que não mais queria ver o Senhor e queria viver sozinho, errante, sem Deus, ou seja, e ele começou a instituir uma sociedade sem Deus, e da sua descendência passou a gerar Lameque. Este passou a ter mais de uma mulher, foi o primeiro polígamo da Bíblia. Inclusive as pessoas às vezes perguntam, puxa, mas por que antigamente tinha mais de uma mulher? Na verdade, isso não foi a vontade de Deus, mas sim da descendência de Caim, uma sociedade sem Deus, e inclusive isso até contaminou a descendência de Sete também por um tempo. Mas não foi a vontade de Deus desde o princípio. Bem como também a Torre de Babel, Gênesis capítulo 11, onde os homens tinham a ideia de uma unidade ou unificação, algo pregado até hoje pelas ideologias esquerdas, uma unificação. Então eles queriam subir até o céu, ser igual a Deus, governar, porém sem Deus, e bem onde Deus justamente estabeleceu povos, línguas e nações, deu a origem ao que nós chamamos pátria. Então foi difundida várias línguas, e cada grupo de pessoas que falou um tipo de língua começaram a viver em sociedade, dando origem assim a povos ou nações ou alguma coisa do tipo, justamente para tirar esse conceito de unificação, que é algo defendido até hoje. Bem como também sodomitas ou outras cidades onde havia práticas de imoralidade, entre outras práticas também combatidas por Deus. Também sodomitas, ou seja, a cidade de Sodoma, onde haviam várias práticas de imoralidade de todos os tipos, além de inúmeros casos justamente dessa sociedade sem Deus. E talvez você diga, não, esquerda é uma política e começou lá na França em 1789, teve uma reunião, então as pessoas que se sentaram, que confiavam que o rei poderia resolver uma crise econômica que eles estavam vivendo, relacionada ao preço do trigo, então sentaram-se à direita do rei, que confiavam no rei e nos seus ministros e no sistema monárquico, enquanto à esquerda sentaram-se os opositores, pessoas que achavam que tinha que haver uma revolução, alguma outra coisa, que o rei não tinha condições de resolver aquele problema, ou amenizar pelo menos aquela situação. Mas a ideia é que, na verdade, essa reunião existiu, só que de lá para cá, ainda naquele século, muitos conceitos defendidos por direita, pelas pessoas que sentaram-se à direita e pelas pessoas que sentaram à esquerda, muitas coisas até mesmo se inverteram ao longo da caminhada. E também nada nasceu pronto. Satanás, por exemplo, era um anjo. Quando nós falamos a palavra anjo, logo nos sobe alguma coisa boa, uma virtude. Porém, Satanás era um anjo.
E mais, ele assistia diante de Deus, ou seja, ele tinha contato com o próprio Deus, além dele enxergar muitas das coisas que Deus via também, e segundo a mesma visão de Deus. Ou até mesmo você pode pensar numa coisa horrível, assim, que mexe com você até hoje, alguma coisa marcante na sua vida, que aconteceu na sua casa, na sua família, na sociedade onde você vive, ou até mesmo que você viu na televisão. Uma coisa que me marcou bastante, que aconteceu há alguns dias, foi o caso Juan Michael. Então, Juan Michael, menino de apenas 7 anos, ele era filho da Rosana. A Rosana assumiu um relacionamento afetivo com a Priscila, então as duas fugiram e levaram o Juan. E por algum motivo elas acharam que o Juan deveria ser uma menina também. Então passaram a torturar, machucar e maltratar o menino por um tempo. E depois de um tempo elas resolveram fazer uma cirurgia e transformá-lo em menina. Em casa, com tesoura e faca, sem qualquer auxílio médico, hospitalar, anestesia ou coisas do tipo. Fizeram uma cirurgia no menino. Então, além disso, elas passaram um ano torturando, machucando o menino, maltratando o menino, e o menino com hemorragia, infecção devido à cirurgia, até que num tempo elas resolveram matar o menino, cortaram em pedaços, puseram fogo em partes do corpo, colocaram outros pedaços em sacolas, enfim, coisas que nós imaginamos que um ser humano nem tem coragem de fazer, e muito menos uma mãe. Ou até mesmo um referencial dos regimes de esquerda, que é o chinês Mao Zedong. Mao Zedong é responsável pela morte de 100 milhões de pessoas. Só para você ter uma ideia, se fosse no Brasil, seria a extinção da metade do país. Ou em países menores, como a Argentina, por exemplo, tem 45 milhões de habitantes, seria a extinção total da Argentina e ainda sobrava o dobro ainda para extinguir também outros países da América. Mas a questão toda é que nem o diabo, nem a Rosana e a Priscila, nem o Mao Zedong e nem tampouco a esquerda nasceram o que elas são, mas sim as nossas atitudes, as nossas escolhas vão determinando aquilo que nós somos e como seremos conhecidos. E talvez você diga, até existe um pensamento ideológico mesmo, tal, acho que é política, só que eu acho que religião, Bíblia, essas coisas não devem se misturar com política. Acho que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Mas na verdade tem que se inserir sim, por vários motivos. O próprio povo de Deus foi governado por uma época por sacerdotes, depois de um tempo foi governado por juízes, depois por reis, até ser um estado democrático, digamos assim. Então todos os povos da terra são governados por alguém, seja o regime que for, socialista, capitalista ou monárquico, mas sempre existe domínio de algumas pessoas que governam, que reinam sobre as outras. E essas pessoas devem ser pessoas tementes a Deus, ou não. Vamos usar o exemplo de Isaías capítulo 14. Então o Senhor falou para o profeta Isaías falar ao rei do Império Babilônico. E no versículo 14, a partir do verso 1, então assim diz o Senhor. No versículo 4 ele está falando diretamente ao rei do Império Babilônico, enquanto em alguns versículos posteriores, como o versículo 12, ele já está falando diretamente ao diabo, que está atuando naquele rei. Então ele fala, assim como caíste do céu, ó filho da alva, disseste que estabeleci o teu trono acima das estrelas do céu, e ainda disseste que seria como o Deus Altíssimo, ou seja, uma referência ao próprio diabo, o próprio diabo reinando na pessoa do rei do Império Babilônico. Da mesma forma, o profeta Ezequiel também foi levantado por Deus para falar dessa vez ao rei de Tiro. Ezequiel capítulo 28, da mesma forma que ele está falando ao rei de Tiro, também ele faz referências ao próprio diabo, assim como estavas no Éden, no versículo 13. No versículo 14, tu eras querubim da guarda real, ou seja, anjo da guarda de Deus. Quando te constituí perfeito, eras perfeito, mas confiaste no teu coração e te ensoberbeceste, pois confiaste na tua formosura e eras perfeito quando eu te fiz. Ou seja, uma referência ao próprio diabo na pessoa daquele rei. E no mesmo texto, em partes ele fala ao rei e em partes ao próprio demônio, atuando naquele rei e governando na pessoa daquele rei. E talvez você diga, puxa, mas como que o diabo vai entrar numa pessoa e governar através dela?
Vou usar um exemplo de um personagem bem conhecido, Judas Iscariote. Todos nós já ouvimos falar, Judas, o homem que traiu Jesus. Mateus capítulo 26, versos 14 e 15, fala que o diabo entrou em Judas. E até alguém já me questionou algumas vezes, porque existiam várias profecias dizendo que Jesus seria traído, e inclusive tem textos como, por exemplo, Zacarias, que 500 anos antes, não foi 5 dias, 500 anos antes, profetizou até mesmo o valor que Jesus seria vendido, ou seja, as 30 moedas. Então alguém me questionou dizendo, puxa, mas então, na verdade, se Jesus seria traído, Jesus precisava de um traidor. E aí pegou o coitado do Judas para o trair, porque já estava determinado. Mas é claro que não. Judas traiu Jesus porque Judas era corrupto. Tanto é que a oferta da propina ou das 30 moedas não foi ofertada a nenhum dos outros discípulos, nem Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Simão, enfim, Mateus, nenhum deles, mas somente a Judas, porque ele era corrupto. Inclusive, João capítulo 12 conta a história de uma mulher prostituta que sentou-se aos pés de Jesus e chorou muito e com as suas próprias lágrimas lavou os pés de Jesus e depois secou com o cabelo. E depois ela trazia consigo um vaso de alabastro, ou seja, um perfume muito caro e muito bom para a época, onde ela abriu o vidro e ungiu Jesus. E havia um grupo de pessoas denominados por Jesus como os hipócritas. Então esse grupo fez vários questionamentos a essa ação dessa mulher, de onde saiu Judas e fez um discurso dizendo que aquele perfume poderia ter sido vendido, seria um desperdício aquilo ali que aquela mulher estava fazendo, que aquele perfume poderia ter sido vendido por 300 denários e dado aos pobres. Mas a questão toda é que enquanto as pessoas colocavam sentido em várias coisas, ele colocou o sentido no valor que o perfume poderia ser vendido, ou seja, ele tinha um coração corrupto. E o próprio Jesus o repreende, dizendo que os pobres tu sempre tiveste contigo e sempre os terás, mas eu estarei com vocês só hoje. De modo que o que essa mulher fez aqui hoje será lembrado para sempre. Aonde esse evangelho for pregado, será mencionada a ação dessa mulher aqui nesta noite. E no versículo 6 ainda fala que, na verdade, Judas não estava preocupado com os pobres de maneira nenhuma, ou seja, ele estava fazendo um discurso hipócrita e usando os pobres para os roubar, se fosse possível. É um discurso, na verdade, isso é uma coisa bem antiga, de modernidade não tem nada, e é um discurso bem conhecido, que existe até hoje. Mas ele fez todo esse discurso porque ele tinha cobiça naquele valor e porque ele era ladrão. Inclusive, ele usava uma bolsa onde ele pegava alguns pertences onde ele tinha a oportunidade. João capítulo 12, verso 6. A expressão esquerda, ela é uma expressão anti-Deus, anti-bíblica. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 32 até o 46, fala que dirá o rei, Jesus, e ele colocará diante dele todas as nações, e ele dirá aos da direita, vinde benditos de meu Pai, entrai no meu reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Enquanto aos que tiverem na esquerda, ele dirás, apartai-vos de mim, porque o que vos está preparado é o lago de fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos. Também 1 Pedro capítulo 3, versículo 22, fala que Deus deu a Jesus e o colocou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E à direita está o governo sobre todas as nações, sobre todo o principado, sobre toda a potestade e sobre todos os seres na terra e no céu, portanto, posição de honra, bem como também Isaías 41:10, Isaías 41:13, Provérbios 10:2, Provérbios 4:11. Também fala em Mateus que ao que tua mão direita faz, a esquerda não deve ficar sabendo, e outros inúmeros textos também referindo-se à expressão direita e também esquerda. É claro que nem todos os textos estão falando diretamente ao reino de Deus ou ao estabelecer do reino de Deus, muito menos de política, mas a ideia é que a expressão destra ou direita sempre se refere-se às coisas de Deus e aos atributos de Deus, como perfeição, honra, governo, santidade,
E a expressão esquerda, ela sempre está ligada ao profano, ao imundo, ao injusto, ao impuro. Portanto, não é por um acaso que a denominação esquerda, por onde passa sempre a perseguição a pessoas que creem na palavra de Deus. Em todos os países sempre há pessoas sendo presas, muitas vezes, algumas vezes até com outras justificativas, mas o fim sempre é por causa da palavra, por causa do evangelho. Além de muitos mártires também, muitas pessoas foram fuziladas, assassinadas, torturadas, presas. Nada disso é coincidência. Além de muitos países desses serem proibido o comércio ou a leitura da palavra de Deus, bem como a proibição de igrejas também, e também todas essas ideologias que são inseridas contrárias à palavra de Deus, tudo isso não é por um acaso. Todas essas pessoas denominadas de esquerda normalmente são pessoas denominadas incrédulas ou pertencentes a religiões pagãs, na sua grande maioria. Mas a impressão que nós temos é que essas pessoas conhecem muito bem a Deus e conhecem minuciosamente a palavra de Deus, para ter justamente o cuidado de fazer exatamente o oposto do que a palavra diz e exatamente o oposto do que agrada a Deus. E todas essas coisas elas não são por coincidência, justamente porque esse termo esquerda é uma expressão blasfema. E ainda para completar, talvez você diga, não, mas aqui na minha igreja tem gente que denomina-se de esquerda e vem na igreja e até fala de Jesus e até usa alguns textos bíblicos. Na verdade, isso até pode acontecer e, na verdade, isso é uma ideia que está se inserindo na sociedade agora. Então, eles estão se inserindo na igreja e trazendo uma ideologia supostamente bíblica, só que é um conceito religioso, não mais de um Deus vivo, atuante na sociedade, o Deus vivo agindo, ou seja, Cristo vivendo em nós, mas sim uma instituição somente religiosa, como uma filosofia, não consiste no objetivo do evangelho. Digamos que seja algo morno, como fala em Apocalipse, ou talvez ainda como Jesus mencionou, um sal insípido, que não salga, não tempera a terra, ou ainda que traga uma espada sem fio, que não difere o certo do errado, somente um pensamento filosófico, religiosidade e não uma vida espiritual com o Deus vivo. Para finalizar, quero deixar dois textos, Josué capítulo 1, versículo 7 e também Provérbios capítulo 4, versículo 27, onde fala: medita na lei de dia e de noite, tenhas o cuidado de fazer segundo tudo que está escrito, serás bem-sucedido em tudo que fizeres, e não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, mas caminhe pelo caminho reto e perfeito da presença de Deus, para que nós possamos compreender que o reino de Deus, as coisas de Deus estão muito acima do que qualquer conceito político. A salvação, a justiça, a perfeição estão em Deus e não em homens. O reino de Deus não se compara a nenhum regime político, nem de direita nem de esquerda. A justiça do homem é como trapo de imundícia para Deus. A nossa fé, a esperança, Atos capítulo 4, versículo 12, fala que só existe um nome que importa que sejamos salvos: Jesus Cristo. Nenhum outro nome. Deus te abençoe, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo.